TVHBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos. Hoje o programa de número 20º, desde que foi criado no início do ano. O tema é Estratégia Chinesa na África, Comércio e Prosperidade Comum. Hoje o entrevistado é o professor Dr. Giovanni Alves, doutor em Sociologia pela Unicamp, livre docente em Sociologia e professor da Unesp. Professor Giovanni, seja bem-vindo e suas considerações iniciais. Bom, é uma satisfação estar neste programa da TVH e eu espero que esse papo que eu vou ter aqui com o Luiz Regadas, ele sirva para esclarecer sobre um tema tão fundamental do nosso tempo, que é o tema da política da prosperidade comum na China. E a vocês que estão chegando por aí, vão dizendo de onde vocês falam. Nosso desde já muito obrigado. Estou aqui compartilhando também para a TVT, outros meios de comunicação que transmitem a gente, né? Democracia Participativa, Barão de Tararé, Coletivo Mandacaru. Então, o Sindicato Mova-se. Então, inscreva-se também nos parceiros aí e ajude os canais a crescerem juntos. Aqui conosco, né, estão aí várias pessoas que estão deixando sua mensagem, vão deixando e comentando. Professor Giovanni, nos introduz aí nesse tema, qual é a estratégia da China na África? Bom, veja bem, como é que surgiu esse interesse por essa discussão? Foi uma coisa muito curiosa, né? Eu postei no meu perfil no Facebook a notícia de que uma empresa, né, uma empresa chinesa, a Transsion é uma holding de smartphones na China, né? É uma empresa privada, não é uma empresa estatal da China, mas é uma empresa privada que ela é desconhecida aqui no Brasil, mas não é tão desconhecida, porque ela fez uma parceria com a Positivo, na Zona Franca de Manaus, e lança no mercado brasileiro a marca Infinity, né? Mas a Transsion ela lançou marcas de smartphones em vários locais, né? Quer dizer, na África, na América Latina, na Ásia, né? Quer dizer, é uma holding que só que tem o detalhe, né? Esse smartphone que foi lançado, segundo a notícia, né, vendeu 156 milhões de telefones celulares em 2022, quer dizer, 11,7% da participação no mercado global, e é uma marca que tem o primeiro lugar na África, né? E o slogan da empresa é não deixar ninguém na África para trás na revolução digital global, né? E oferece telefones que variam de $10 para o modelo básico a $1.300 para o modelo principal, né? Atendendo às mais diversas camadas dos consumidores africanos. E na reportagem tem uma série de informações mostrando por que os africanos eles ficaram cativados por esse smartphone da Transsion, né? E pela capacidade dele de ter uma sensibilidade com aquele mercado, o mercado da África, né? Para lidar, inclusive, com as questões ambientais, culturais de cada povo, né? Então, vejam bem, a China, há pelo menos 20 anos, ela tem adotado uma estratégia, né? Uma estratégia na política externa de criar laços comerciais, né? Expandir, mas expandir no sentido de uma política que o Xi Jinping ele adota,
como sendo o slogan, né? Prosperidade comum, né? Então, esse conceito ele é muito diferente, por exemplo, do conceito ocidental, né? Dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, Austrália, que quando eles se expandem e criam laços comerciais, é para explorar os recursos daqueles países, né? É para transferir lucro, né? Daqueles países, né? E não pensando uma concepção de comércio que possa se entender como sendo algo que seja um ganha-ganha, né? E é isso que tem sido feito. Esse conceito de prosperidade comum, que ele é muito amplo, ele é aplicado tanto na sociedade chinesa, como é aplicado também numa perspectiva comercial. E a África é um continente carente, né? Porque a África, durante séculos, primeiro vítima do colonialismo, vítima do imperialismo, né? O Ocidente só tirou recursos naturais da África, uma população pobre, né? Que nunca se beneficiou das riquezas, né? Das riquezas naturais que os países têm, né? E que agora eles estão percebendo que o mundo está mudando, né? O eixo geopolítico está mudando, né? Você tem uma outra estratégia, inclusive, de desenvolvimento que é apresentada para eles, que no caso a China ela está cativando não pelas forças das armas, né? A China não está montando bases militares, não está fazendo investimentos externos diretos para poder estar oferindo renda financeira desses países, não está simplesmente criando linhas de comércio, inclusive o Estado chinês tem ajudado essas empresas, que são empresas privadas, diga-se que não são empresas estatais. A gente fala China, mas a Transsion ela é uma empresa privada, né, com sede em Hong Kong e Taiwan, né? E essa empresa ela tem vendido, né, smartphones, né, com essas características, aonde tem essa sensibilidade para os mercados locais, né? Então isso é importante nós pensarmos nessa estratégia, a estratégia chinesa para a África, né, buscando ocupar espaços, né, frente àquilo que representou o imperialismo e o colonialismo. Professor, o senhor me falou que é uma estratégia diferente do Ocidente que usou o bem-estar social. Qual a diferença entre prosperidade comum e bem-estar social? Veja bem, a ideia de bem-estar social, Regadas, ela passa na nossa cabeça que é você poder ter o melhor salário para consumir, né? Aqui no Brasil, se você falar o que é bem-estar social, seria eu poder estar consumindo bem, né? Ter um salário melhor para eu poder estar. Né? É claro que tem a questão dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, tem a questão da segurança pública, a questão do transporte coletivo, tem uma série de variáveis. Essa ideia de bem-estar social, ela está muito demarcada pelo materialismo ocidental. Materialismo nesse sentido ligado ao consumo, ao consumismo, né? Essa ideia de que, por exemplo, quando a gente fala em primeiro mundo, a gente está pensando naqueles países, né, União Europeia, Estados Unidos, Japão, né, países onde você tem uma classe média. Quando você fala classe média, a primeira coisa que vem à cabeça é ter renda para consumir, né? Agora, não se preocupa com as questões que diz respeito, por exemplo, ao meio ambiente, né, à natureza, né? Que faz parte desse universo, desse equilíbrio, né? Quando, por exemplo, os chineses falam em prosperidade comum, eles não estão falando só em bem-estar social. É claro que o bem-estar social é importante, mas eles estão falando em algo muito mais completo, que diz respeito a um equilíbrio com a natureza, né? Você não devastar florestas, você criar um novo modelo energético, onde você possa
evitar as energias, está criando energias alternativas, que hoje a China está na vanguarda da produção dessas energias que utiliza a força do vento, né? Do hidrogênio, enfim, energias renováveis. Né? Então, isso é parte da prosperidade comum. A prosperidade comum, ela diz respeito também à questão da sociabilidade. Não é meramente uma questão individual das famílias poderem consumir, né? Mas é uma questão de você criar espaços coletivos, né? Onde você, de um certo modo, faça com que as pessoas se encontrem, se reúnam, né? Tenham uma qualidade de vida, não meramente hoje, como a gente fala, isso o exemplo é o Brasil, né? O Brasil é o lado mais perverso dessa mentalidade ocidental, liberal, capitalista, né? Que está afundando, né? Aonde as pessoas pensam no imediato, né? No consumo, numa visão hedonista, né? Aonde não se pensa nessa dimensão que, para os chineses, da cultura chinesa, cultura oriental, ela tem uma concepção mais holística. Né? Então, essa ideia de prosperidade comum, esse termo que foi traduzido, né? E, aliás, é uma tradução que não é muito clara, porque no chinês, né, e eu andei lendo alguma coisa a respeito disso, a palavra para prosperidade comum é muito mais, tem mais esse sentido filosófico que eu estou tentando passar, porque você lida não apenas com a terra, mas com os céus, mas os céus, para ele, não é uma dimensão que está acima de nós, é parte de nós, é essa dimensão, inclusive, se nós formos pensar, a prosperidade comum, ela seria aquela relação, né, de equilíbrio entre as forças. E é isso que nós temos visto na política, que é na política externa adotada pela China. É isso que nós vemos na política externa do Xi Jinping, né, que é muito diferente da política ocidental. Professor, a gente está aqui também ao vivo pelo seu site, né? O senhor colocou aqui, obrigado pela rede de estudos e trabalhos, gente. Aí no Facebook, vai lá, comenta também, inscreva-se no canal, siga, agradecer a todos que estão pela TVT também, comentem aí, faça sua pergunta, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, senão a gente vai agradecer você, deixe seu like, seus comentários aí, vamos continuar aqui com o programa, porque, professor, muitos estão dizendo que, que tudo não passa de estratégia do Estado, do Xi Jinping, né, de querer controlar mais ainda o Estado, querer controlar os empresários, que isso não é liberdade nenhuma que ele queira dar à classe média para fazer com que os chineses continuem deixando de ser pobre e possam alcançar, como segundo os dados econômicos, mostram que eles saíram da bicicleta para o carro, né? E também isso tem um trabalho de base sendo feito ao longo dos anos. Confere? Olha só, essa pergunta é interessante, né? Aqui saudar o Valmir, é satisfação, Valmir. Mas é uma pergunta interessante, porque nós temos que entender o que está acontecendo, né? Num país tão desconhecido como a China. É tão desconhecido. E os meios de comunicação, eles não contribuem para que nós possamos conhecer a China. Tem muita desinformação, tem mentira, tem coisas que se ocultam, que não se coloca, né? Quer dizer, agora, a China, eu sempre digo, não é o paraíso na Terra, né? Não é um paraíso na Terra porque não existe paraíso na Terra, né? Eu entendo a China como sendo um país, né? Um país socialista. Né? Nós estamos presenciando lá a construção da transição socialista, com todos os problemas que ela possa ter. Né? Quem imaginar que uma transição socialista é um passeio no jardim florido, se engana. Né? Uma transição socialista é muito difícil, porque você convive tanto o setor capitalista como o setor estatal. Né? Hoje, na China, você tem um setor capitalista
forte, inclusive. Um setor que se beneficiou e cresceu e se expandiu pela política adotada desde o Deng Xiaoping, né? Um setor onde você tem uma expansão do mercado, né? Que permitiu, inclusive, que o país conseguisse crescer a taxas muito elevadas, né? Aumentando a produtividade do trabalho, né? Incorporando, desenvolvendo, né? A tecnologia, né? E se tornando essa potência econômica que é hoje, né? Isso foi importante, esse elemento, essa estratégia que alguns autores chamam de socialismo de mercado. Agora a gente tem que entender que você tem aí um equilíbrio, né? Você tem um Estado socialista que ele organiza um setor capitalista. Esse setor capitalista, empresa capitalista quer ter lucro. Empresa capitalista quer crescer, quer se expandir, quer vender. Então, isso você tem nesse setor, né? Mas só que esse setor ele não pode tudo. Esse setor ele tem que pensar, ele tem que ter aquilo. Aqui no Ocidente a gente fala responsabilidade social, mas é só da boca para fora, porque fica muito a cargo de cada empresário a consciência moral dele, né? Mas na China não. Na China você tem uma política de Estado que ela coloca limites à acumulação capitalista e faz com que esse setor ele obedeça às regras para que esse desenvolvimento ele não seja tão desigual. E olha que tem aumentado a desigualdade na China, mas é por conta desse crescimento, né? Em pouco tempo, né? Nós temos aí pouco mais de 10, 20 anos, né? Você tem um desenvolvimento, um crescimento do PIB numa proporção imensa. Então, isso faz com que você crie desequilíbrios entre o campo e a cidade, entre setores, entre Pois é, classes, justamente né? essa é a próxima pergunta, né? Há críticos que dizem que a abertura econômica da China, feita faz mais ou menos 40 anos, permitiu o acúmulo de fortunas pessoais e assim o surgimento de centenas de bilionários no país, levando ao aumento da desigualdade entre a China Sim, rural é verdade. e a urbana. Isso era natural, isso é óbvio, né? O país, para se desenvolver nessa dimensão, com essa velocidade, né? Com essa estratégia, porque é uma estratégia, é uma transição socialista. Gente, nós temos que entender o que é o socialismo. Socialismo não é comunismo, né? Comunismo não existe. Comunismo é um ideal, é um projeto de civilização futura. O que nós temos é uma transição socialista. E no socialismo, você tem Estado, você tem mercado, você tem exploração, você tem desigualdade social, é claro, você tem alienação, você tem todos os elementos que você encontra no capitalismo, né? Com a única diferença. O Estado, ele tem o controle disso, ele regula esse processo, ele sabe que ele tem que estar adotando políticas para lidar com essa tendência ao desequilíbrio que é próprio do desenvolvimento do mercado. Agora, a China, Regadas, você sabe que lá tudo é imenso, né? Eu tive em 2007, eu fui numa excursão da Unesp com alguns professores, nós ficamos 10 dias na China, né? Fomos para Hong Kong, Macau, Wuhan e Xangai, né? E é uma coisa impressionante, me impressionou, né? Me impressionou porque eu perguntei, pô, mas isso é o socialismo, né? Eu, inclusive, em Xangai, lá no centro, tem uma avenida que eu digo, olha, isso aqui é a 25 de março chinesa, porque era algo imenso, florescendo aqueles outdoors, lojas e vendas, aquele movimento, né? Aquela metrópole imensa com tudo aquilo que nós encontramos em São Paulo, em Nova York, no Rio de Janeiro, Londres, é uma metrópole global, né? E você tem agora, a diferença é que eu não vi ninguém debaixo dos viadutos, eu não vi
ninguém pedindo esmola, eu não vi miseráveis, eu não vi. Quando se fala em desigualdade social, é por conta desse desenvolvimento que desbalanceou, né, essa relação campo-cidade, porque a China, há 30, 40 anos, era um país agrário, mas se desenvolveu numa velocidade que, inclusive, o Partido Comunista ele controla esse fluxo migratório, porque senão aquele explode. Né? Tem que ter o controle. Você tem um Partido Comunista forte que ele controla e direciona a política para que essa estratégia ela tenha um desenvolvimento que seja também redistribuído. Então, ele segura mesmo o setor capitalista. Professor, Segura o setor capitalista. Agora, bilionários, isso daí é em termos proporcionais, né? Porque se certo. nós formos ver qual a população da China. Agora eu vou fazer a pergunta aqui do Carlos Adão de Oliveira. Obrigado, Carlos, pela pergunta. Né? O Valmir também passando por aqui dando boa noite. Você também diga de onde é que você fala. Inscreva-se aí na TVH_BR no YouTube. Ele pergunta se essa prosperidade chinesa não seria a chamada Rota da Seda, onde o Brasil também se insere nessa nova política chinesa. Depois de a gente tratar dessa questão, professor, a gente vai chegando aos 20 e poucos minutos, mais ou menos, né? Eu vou pedir para o senhor mais uma pergunta sobre taxação dos ricos na China e a gente vai para a África, para saber como essa política realmente está sendo aplicada na África, tudo bem? Tudo bem. Bom, a Rota da Seda é uma estratégia, né, de criar uma conexão de infraestruturas entre países para propiciar o desenvolvimento econômico dessa região, né, que é uma região que pega da África a Eurásia, né, e a China. Quer dizer, você tem um projeto, né, de investimento em infraestruturas para propiciar o comércio global, né, e a circulação, o desenvolvimento econômico dessas regiões para poder se integrar dentro do mercado mundial. Então, é um projeto, é o maior projeto de infraestrutura da história da humanidade, né? Que isso interessa a China, mas não interessa só a China, interessa a todos os países que estão participando dessa, desse projeto. Então, a prosperidade comum, nós podemos dizer que é um elemento ideológico, político ideológico desse projeto, né? Que é um projeto de infraestrutura, né? Que tem esse sentido econômico comercial, né? E, evidentemente, isso é algo que está em construção, né? O Brasil ele se insere, mas ainda de forma muito limitada, né? Argentina é do mesmo modo, né? Ainda a América Latina é muito mais difícil, né? A África está sendo mais fácil para eles, porque e mesmo assim a África também é muito difícil, porque a África ela é muito fragmentada em países, interesses, né? E esse projeto está sendo conduzido muito para integrar aquela região que é a Eurásia, né? A Eurásia ali é um centro de inovação e desenvolvimento que está atraindo muitos capitais, né? Está abrindo uma modernização, né? Vamos dizer, uma modernização socialista, se nós formos pensar socialismo nessa direção. Para mim, socialismo é uma ordem de acumulação, né, de capital sob a condução de um Estado político que não é o Estado capitalista. Eu diria que o grande desafio vai ser essa articulação, que ela vai abrir contradições muito grandes entre os países, é claro, né, que ninguém vai discutir aqui, né? Rússia, Indonésia, Índia, a próprio Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, né? Na África, a Etiópia entrou como agora nos BRICS, né? E, enfim, isso abre, gente, uma coisa que vai tomar todo o século XXI.
eu diria que é um processo de modernização, um salto de modernização. Alguns podem falar uma nova globalização, mas com um sentido muito diferente daquela que nós assistimos a partir de 1990, que tinha essa marca do capitalismo neoliberal, né? Do imperialismo, se nós formos entender esse conceito de uma forma mais rigorosa, né? Porque a China não é imperialista, a Rússia não é imperialista, né? Diferentemente, por exemplo, da França, dos Estados Unidos, da Itália, né? Desses países que têm colônias, né? Que têm colônias e que sugam recursos dos países aonde eles fazem negócios, né? Diferentemente da China, da Rússia, né? Que tecnicamente falando, né, você não pode conceituá-los como sendo países imperialistas no sentido dado, inclusive clássico, por Lenin, sobre o que é imperialismo. Agora, o que nós temos que são iniciativas, né, de desenvolvimento econômico, aonde se coloca na ordem do dia a questão da utilidade social, né, para beneficiar os povos, não apenas as empresas. O professor Giovanni, o senhor disse em conversa particular que o assunto era uma bomba, pois tem causado muita desinformação. Como é que está essa desinformação a respeito do comércio, da prosperidade comum na África do Sul, lá na África, quer dizer, como um todo? Olha só, para ter essa conversa aqui, isso qualquer um pode fazer, né? Entrar no YouTube e ver as opiniões, porque ali você tem desde os informes da BBC, passando por as opiniões lá do Elias Jabbour, ou então de um site lá que é dos libertários, que na verdade eles são do Instituto Mises, né? São liberais. E é muito curioso como a China ela é controversa para esses interesses, né? Principalmente, né, essa reportagem da BBC sobre esse tema prosperidade comum, a China, né? Xi Jinping e tal, isso, né? Eles falam, né? Eles ficam preocupados, né? Que o Partido Comunista esteja adotando uma política de controle maior, né, sobre o setor capitalista, porque eles acham que você tem que ser o livre mercado, né? Quer dizer, isso é muito curioso, porque a China, durante muito tempo, e eles inclusive, até nós entendermos, alguém for fazer uma pesquisa, né, como vai mudando o humor que o Ocidente passou a ter com respeito à China, né? Lá no começo, lá em 1999, quando a China entra na Organização Mundial do Comércio, havia toda aquela perspectiva de que ali poderia ser um campo de expansão capitalista e que as empresas poderiam ter ali a florescer, né, a explorar uma força de trabalho pobre, né, explorar para vender produtos, né? E que, de fato, a China ela até adotou essa estratégia em algumas plataformas de exportação que o próprio governo criou, né? Para atrair empresas, né? Exatamente Mas na China, depois, né? Na África, né? Como é que está o comércio lá? sim, na África, veja bem, mas deixa eu só concluir para mostrar como essa ideia que as pessoas, que o noticiário tem da China, ele é contraditório. Porque quando para mostrar o desenvolvimento econômico, tal, ele diz é capitalista. Mas quando a China começa a adotar medidas, né, para beneficiar sua população, né, aumento do salário mínimo, né, para a política de expandir o setor público, né, de educação, que já está nas mãos do Estado para a saúde pública, né, criando investimentos em infraestrutura para beneficiar a população, aí eles começam a dizer que não, agora é preocupante porque estão, né, na África. A África é o seguinte, a África é um continente que está
vamos dizer, no centro dessa disputa geopolítica, né? Isso, eu diria que se tem dois pontos que, na verdade, você tem hoje uma disputa geopolítica muito clara, é na Ucrânia, uma guerra, né, uma proxy war lá né, que, na verdade, ali você tem a disputa entre a Rússia e a OTAN, né? Quer dizer, ali se disputa o futuro, porque, na verdade, quando os Estados Unidos, OTAN, eles querem destruir a Rússia, por tabela, eles querem destruir a China, porque a China ela representa um outro modelo de civilização, né? Que é uma civilização onde você tenha outros parâmetros para pensar o desenvolvimento. Então, a África, você também tem a disputa geopolítica, principalmente na África Austral, na África da onde aquelas colônias francesas estão se rebelando com golpes militares, mas os generais todos em sintonia com o povo, né? E isso é algo que preocupa, porque a Rússia está presente e a China. A China não tem estratégia militarista, a China não tem base militar fora da China, né? Tem ali no mar da China, mas não tem. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm centenas de bases militares pelo mundo, porque é um país imperialista. E na África, o que é que nós temos? Nós temos essa contradição, porque as populações mais pobres estão se rebelando contra governos corruptos que favorecem o Ocidente, né, que nunca adotaram uma política, né, vamos dizer, de prosperidade comum. Vamos repartir aquilo que nós ganhamos explorando o petróleo, os diamantes, os metais raros, todos os recursos naturais da África. Todos esses recursos iam para a União Europeia, para os Estados Unidos, mas os países viviam na miséria. Então, alguns desses países estão uma cadeia, né? Então, esse país da África, que essa empresa de comunicação de celular entrou lá, está desenvolvendo, está dando condições do trabalhador ter seu iPhone chinês, ou ele compra só aquele celular perebinha? Olha, veja bem, celular perebinha não, porque tem até marca de $1.300. Não é Não, bem um mais Agora, barato, tem para de $10, diferentes né? faixas. Tem É de $10. estratégia de negócio, né? Quer dizer, veja bem, nós não vamos achar que os chineses são de outro mundo, né? Quando eu falo que é socialista, significa que tem um lado capitalista, né? O socialismo, gente, eu tenho que bater nessa tecla para as pessoas entenderem, né? Socialismo, você tem dentro do Estado da China socialista, você tem um setor capitalista que está ganhando muito. Está ganhando muito. A diferença é que lá você tem um Estado socialista que controla e tem uma política social de redistribuir renda, mas não é dando Bolsa Família, não. Não é dando bolsa. Lá, a redistribuição de renda é melhorando a infraestrutura, a qualidade da educação, da saúde, melhorando o salário mínimo, controlando, inclusive, essas explorações. A exploração. A empresa capitalista que vai para lá, ela não pode fazer o que ela quer, né? Inclusive, é o controle do Partido Comunista. Aí as pessoas acham que é um Estado autoritário. É ditadura. Ditadura do proletariado, assim como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, é ditadura da burguesia. Porque a democracia é ditadura. Isso daí os teóricos políticos já falam isso. Só um adentro aí rapidamente sem comentar. Cuba segue esses mesmos padrões? Cuba é um país socialista, sim. Cuba, Mas, assim, Coreia do Norte, ela não tem muita Vietnã. desigualdade econômica, porém tem uma turma também ganhando e vivendo bem na Cuba que a gente sabe lá. Sim, mas isso aí é como eu estou te falando. Só que ela tenta redistribuir, né? Também tenta redistribuir a Isso, renda. exatamente. É um padrão chinês também. É uma formação social, Regadas. Veja bem, é uma formação socioeconômica. O socialismo é uma formação socioeconômica, certo? Não é comunismo. O comunismo é uma etapa superior, mas o socialismo é um projeto, é uma transição
é um desenvolvimento de forças produtivas, né, que o Estado tem uma força nessa etapa. O Estado, e é o Estado socialista, não é o Estado aleatório, né? A gente fala Estado, a gente acha, então vamos fortalecer o Estado aqui. O Estado aqui é o Estado capitalista. Ele não tem um conteúdo de classe. Mas nesses países, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, China, quer dizer, eles têm uma formação econômico-social que você tem, sim, empresário. Você tem burguesia, sim. Se ganha dinheiro, sim. Você tem comércio, você tem trocas comerciais, você tem exploração, mas você tem controle, você tem um setor público, um setor estatal forte, que, que olha para o povo, olha para a população. É Então, por isso que na China, o Partido Comunista, ele olha porque ele está enraizado no povo. Ele não é aquele partido hoje aqui no Brasil, você tem um partido, né? Vamos pensar aqui o PT, mas é os mandatos tudo independentes, que eles olham ali, mas é meramente para validar algo que está de cima, certo? Não está enraizado, por exemplo, nas representações, nas comunas, nas representações de bairro, de vilas, né? De empresas. As empresas públicas, toda empresa pública, empresa privada, tem lá um delegado do Partido Comunista, que ele olha para ver o que pode estar sendo, o que é que está ocorrendo ali. Afinal de contas, o Estado cuida, o povo. Eu tive, como eu falei para você, eu tive na China 10 dias, foi uma experiência que eu achei, para mim, muito pedagógica, e eu achei uma coisa curiosa. Eu vi na TV lá, olha só, a TV, a educação, tem todo o controle do Estado socialista, para não deixar essa merda de conteúdos, né, alienar a cabeça das pessoas, como se tem hoje no Brasil, que você consome merda em termos de informação e de conteúdo cultural. Mas na China eu vi novelas e eu vi as novelas, eu assistia e tinha personagens que eram militares, que estavam lá com roupas do Exército do Povo. Olha só, eles veem o exército lá, o exército do povo, né, o exército vermelho, eles veem como sendo algo deles. Não é como aqui, que quando você fala em militar, é uma coisa meio estranha. Por quê? Porque é um Estado que sempre fez guerra contra o próprio povo. Essa é a nossa representação. E nos Estados Unidos, a mesma coisa. O exército é imperialista, é bélico, é aquele guerreiro que vai para o exterior para garantir os negócios das grandes empresas. Invade os países, faz golpes. Então, é outra construção civilizatória. certo, e voltando para a África, como é que está a questão lá dos celulares, do desenvolvimento, as pessoas estão tendo melhor emprego, porque a política da China, pelo que eu estou entendendo, da prosperidade comum, é que as pessoas que possa existir uma classe média maior, mais possante, que possa ter acesso ao mercado, né, à estrutura de consumo, né, para que se possa consumir os seus produtos, né, e ela está fazendo isso na África, e está transferindo tecnologia, ela está transferindo bons salários para que eles possam ter acesso não só aos celulares, mas a uma vida mais digna. O que é que isso Olha, está ocasionando de quem pode responder prosperidade na isso quem pode responder isso são as populações que, inclusive, têm laços comerciais com a China. Agora, entendam, essa empresa que está vendendo esse celular, né, essa holding, né, a Transsion, ela não é uma empresa chinesa, mas não é uma empresa do Estado, né? Mas é uma empresa que África? tem uma cultura diferentemente. Ela olha para as necessidades da população. Ela tem marcas que levam em consideração isso, né? Certo. Quer dizer, é uma outra concepção de negócio. Agora, é claro, veja Mas bem, aí, né? professor, Empresa também entra, capitalista quer ganhar aí, dinheiro. Empresa professor, capitalista quer ganhar dinheiro. aí que entra que nem o Lula, no segundo governo dele, botou empresários de um lado, Estado do outro, saiu viajando pelo mundo tentando vender o país. Mesmo jeito está fazendo na China, É, né? Então ele é sim, privado, mas o Xi Jinping não vai vender a Huawei ou a Transsion.
Exato, mas ele provoca no empresariado uma consciência que até doa dinheiro para desenvolvimento de projetos relacionados ao pobre, que ele Sim, bem fala que não é um bolsa, digamos aqui, abrasileirado, um bolsa esmola, como a elite chama, né? Mas são coisas que vão desenvolver ao invés de não deixar o cara ficar preguiçoso naquele mesmo trabalho. Então, isso está acontecendo, investindo na educação na África, investindo em desenvolvimento de tecnologia para que eles possam ter acesso à tecnologia e construir os celulares, ao invés de ter que trazer trabalhadores de fora, né, da China para o seu país? não, é isso daí, bom, é, veja bem, a concepção é outra. Agora, é importante que fique bem claro, né? A gente fala em China, é como se a gente estivesse falando empresa americana, né? As empresas, elas querem ter lucro, elas querem fazer negócio, né? Então querem vender celulares, mas elas têm uma concepção de negócio que é diferenciada, e isso faz com que tenha vendido muito. Agora, a questão não é a questão dos celulares. O que eu estou falando é que você tem, por exemplo, a Etiópia, ela entrou agora nos BRICS, né? Que é Certo. um país da África, né? Um país importante, com muitos recursos naturais, né? Uma posição geopolítica importante ali, porque é a porta de entrada, né? para a África do Norte. E veja bem, né? Tem a questão geopolítica, a questão geoestratégica, e tem muitas linhas de investimentos. A presidenta Dilma, por exemplo, ela é presidenta de um banco do desenvolvimento, dos BRICS. Né? E os BRICS, eles fazem essa política, aonde a China está tentando implementar para se construir uma nova arquitetura comercial, econômico, financeira no mundo, para que a gente possa ter um desenvolvimento da civilização que não conduza à destruição, porque o capitalismo já mostrou que ele não consegue mais desenvolver forças produtivas. O capitalismo ele só desenvolve forças destrutivas, ele acumula, ele concentra renda, ele aumenta a desigualdade social, ele aliena, ele faz guerras, ele faz lucro com a pandemia. Então, isso aí é um sistema que tem futuro. A civilização não tem. Esse outro modelo é outra coisa. Agora, isso é muito complexo. Isso não está pronto. O Isso senhor está se acredita, desenvolvendo. o senhor falou nos BRICS, falou na geopolítica civilizatória da China, bem oposto ao do Ocidente e Estados Unidos. Foi por isso que a China insistiu tanto na criação dos BRICS? Não é que a China insistiu na criação dos BRICS. A gente tem que entender que a política da China não é como a dos Estados Unidos. Ela não impõe nada. Sim, Certo? O que sim. existe são negócios, interesses. Interessava para a Índia, para a África do Sul, Não para insistir, o professor, em Brasil. mostrar a realidade dessas diferenças, né? E não em positivo. Insistir em dizer, gente, é preciso Sim, fazer. exatamente. É uma relação de ganha-ganha, exatamente. Porque, vejam bem, organizar aqueles que nunca tiveram lugar à mesa dos ricos. É muito simples. A gente já viu isso nos movimentos do não alinhados, né? Estamos vendo hoje no sul global. Quer dizer, um movimento articulando aqueles que foram marginalizados, colonizados, explorados, aqueles que não conseguiram ter lugar, inclusive nessa ordem financeira, do poder do dólar, né? Países que sacrificam as suas populações para pagar suas dívidas. Né? Isso é uma coisa muito séria. Na África é um problema muito sério isso. Certo? Países que estão sacrificando as suas populações para pagar a dívida externa. Né? Aqui no Brasil é a dívida pública, lá fora é a dívida externa, mas tudo é o capital sugando as populações. E o que existe é o seguinte: vamos nos reunir, e a China, como tem esse poder econômico, ela está abrindo oportunidades, mas não com essa lógica imperialista de impor o poder do yuan, né? Vamos criar bases militares, vamos ocupar a África, Arábia Saudita, Oriente Médio. Não, tem isso. Inclusive, o investimento nas Forças Armadas na China tem crescido por conta da defesa, da segurança nacional.
por conta das ameaças do imperialismo, porque são eles que querem guerra. Eles não interessam o desenvolvimento, a paz, eles querem guerra. E eu não duvido que possa e deve ter uma guerra, uma grande guerra, porque o capitalismo, esses que estão no poder, não vão renunciar de forma pacífica. E isso é que é preocupante e que eu acredito que quanto mais amplo for esse arco, né, a gente pode tentar fazer essa transição socialista, né, que não leve a humanidade para uma deflagração nuclear. Professor, aqui a Eliane Maria está dizendo, muito bom, Giovanni, obrigado pelos seus esclarecimentos, baixa de capitalismo. E aqui a gente chega nos minutos finais, pedir a vocês que não deixaram seu like, não escreva de deixar seu like, inscreva-se na TV HBR, inscreva-se aí no Rede de Estudos de Trabalho, né, no Facebook do professor Giovanni, e comentem à vontade, após a live também, para que essa live seja visualizada por mais e mais pessoas. Professor, alguma pergunta que eu não perguntei, algum tema que seria importante para não deixar passar nesse primeiro programa, quem sabe virão outros acerca do mesmo tema, para depois a gente ir para as considerações finais? Regadas, eu queria primeiro parabenizar você pelo espaço que você abriu na TVH para se discutir essa questão. É uma questão estratégica do século XXI, do futuro da humanidade, né, onde o Brasil vai ter, queira ou não queira, ter que lidar com essas questões. Né? Então, a gente tem que ter clareza, vocês que estão assistindo, vamos procurar nos informar, mas muito cuidado, porque toda a mídia dominante, Folha de São Paulo, Estadão, BBC, toda a mídia, duvidem, porque tudo que eles falam sobre a China tem um sentido de desinformar, de confundir, e eu diria que é fundamental a busca de uma informação mais qualificada para a gente entender um processo que é complexo, certo? Não é simples, não é um complexo, não é perene, certo? Nós estamos vivendo um mundo de guerra, então a informação, ela é, vamos dizer, numa guerra, né? A primeira vítima é a verdade. Então, a gente tem que buscar essa verdade através de contraposições, ver a posição de um, de outro, e ver os especialistas, aqueles que estudam, de fato, esse problema geopolítico, né? E eu só indicaria assim, eu publiquei no meu blog, Crítica do Capital, né? Convido vocês a se inscreverem, né? www.criticadocapital.net. A última postagem foi sobre a transição socialista, né? Uma nota metodológica, é a parte 1 dessa discussão que eu quero estar deixando com as pessoas. Porque, na minha concepção, a transição socialista é a transição histórica civilizatória mais importante do século XXI. Nós vivemos uma série de transições climáticas, transições demográficas, transições epidemiológicas, quer dizer, a humanidade está passando por mudanças. Agora, a transição socialista, ela é mais importante porque ela vai significar se a humanidade vai sobreviver ao capitalismo. É isso, obrigado pelo espaço, gente, vamos lá e inscrever-se. Certo, agradeço também ao senhor por toda a atenção, resposta nas perguntas, tudo. O Carlos Adão está insistindo na pergunta que foge um pouco do tema, que é sobre a Argentina e o pagamento com a moeda chinesa, né? Qual o impacto que isso pode ter rapidamente, ou se o senhor poderia gravar depois um vídeo para postar no canal, falando qual seria esse impacto, né, na geopolítica dominante mundial? Claro que a Veja bem, estratégia diminuir o poder do dólar, diminuir a dolarização da economia para que haja uma queda nos custos, né, professor? Não pode deixar tudo numa moeda só, a mesma coisa que você não vai botar tudo numa cesta só para investir economicamente. Na Argentina, gente, a Argentina vive uma tragédia. A Argentina vive uma tragédia às vésperas de uma eleição que tem um candidato perigosíssimo para o futuro da Argentina. Isso me preocupa muito, porque é um país que está nos BRICS, né? Mas a partir de 1º de janeiro, porque se o Javier Milei for eleito, não vai ter Argentina nos BRICS. Né? E o Milei, Bolsonaro na frente do Milei, ele é um estadista. Só para vocês verem a desgraça que é, né? Como o neoliberalismo produz muita merda. E realmente é preocupante a situação econômica,
da Argentina, e se esse governo que nós temos hoje, progressista, né, for reeleito, que eu acho difícil, né, o Sérgio Massa, que é o candidato do governo, se for reeleito, realmente essa situação da dívida externa possa se negociar através de transações com apoio, inclusive, do Banco dos BRICS, né? Professor, Apoios externos. A Argentina juros precisa mais disso. baratos, né? Juros mais baratos, não é tão exorbitante quanto do FMI, tudo isso ajuda também a controlar um pouco mais a dívida, não é isso? Pega Tudo uns... isso ajudaria para desafogar mais a situação Então das fica contas da Argentina. exatamente e abre ela entrando no mercado como os BRICS, abre vários mercados consumidores que elas possam vender suas mercadorias, que também é outro programa, porque um fator que levou também essa questão econômica foi a baixa relação com o Brasil na época do Bolsonaro e tudo. Mas aí, professor, fica a proposta, tragédia na Argentina, como fugir? Para uma live Essa futura. é a questão. E para o Brasil é importante, hein? A Depois vamos Argentina para o se eu Brasil. concordar, a gente marca um tema aí, coloque que puder. Ótimo. Estou à disposição. Obrigado, Regadas, pela oportunidade. E vamos discutir esses temas candentes, estratégicos, que eu diria que a TVH está no bom caminho. Obrigado. Obrigado, professor. Pois é, e eu só peço a vocês que inscrevam-se, né? Já estamos 4.080 inscritos, vamos para 5, para 10. Ajude o canal a crescer para a gente ficar aqui mais tempo, né, debatendo esses assuntos que é de suma importância para a nossa geopolítica brasileira, que ajuda a gente realmente passar a ter uma prosperidade comum, acima do bem-estar social, onde que a gente possa ter menor desigualdade social e assim também, acredito eu, menor violência urbana. Então, a vocês a gente volta quinta-feira com a live do setorial de saúde do PT, que é feita aqui no canal, né? É o último mês, live do mês, o professor Giovanni sempre está presente, e essa live vai ser com a médica brasileira formada em Cuba, Thaís, né? Então a gente convida desde já todos vocês para aqui comparecerem 9 horas da próxima quinta-feira. Tchau, tchau, valeu, obrigado. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.